Olá, tudo bem? No vídeo anterior nós criamos o levain, o nosso fermento natural. Quem não assistiu, clica aqui em cima ou então na descrição do vídeo aqui tem o link para assistir ele. Porque esse levain, esse fermento, é a base da nossa receita de hoje, é a base do nosso pão. E a receita que eu trago não é de um pão qualquer, é do pão rústico, aquele com a casca dura, fermentado lentamente, com sabor, aroma e textura únicos. Então, quem tiver a oportunidade de provar esse pão ou fazer em casa, eu indico. Ele dá um pouco de trabalho, tudo bem, mas o resultado compensa muito. Vamos aos ingredientes então? Vamos lá! Começando o nosso pão rústico então, são 3 xícaras de farinha de trigo branca, uma xícara e meia de farinha integral, ou também pode usar a que você preferir. E uma xícara do levain, o nosso fermento natural. Duas colheres de chá de sal. E uma xícara e meia de água mineral ou fervida. Viram como é fácil? São poucos ingredientes. Todos eles estão aqui na descrição do vídeo. Agora então é só misturarmos bem a massa. Conforme forem misturando, vocês vão vendo se precisa de um pouco mais de água, um pouco mais de farinha e vão colocando. Chega uma certa hora que quem achar melhor pode colocar a mão na massa. Tá aí o nosso pão já bem amassado e quem fizer ele vai perceber que é uma massa bem úmida mesmo. Não precisa ficar colocando farinha, porque a massa é realmente úmida. Agora nós vamos cobrir o nosso pão e deixar ele descansar por meia hora. Quando passar a meia hora, a gente amassa ele novamente. E assim nós vamos repetindo de 4 a 6 vezes. Deixamos ele repousar meia hora, amassamos. Repousa meia hora e amassamos. Depois de repetido o processo de amassar e descansar o pão por 6 vezes, chega a hora de amassar na mão. Devemos amassar bem, pelo menos por uns 10 minutos, e sempre trazendo os cantos da massa até o meio. Depois dos 10 minutos amassando, nós temos que deixar a massa descansar novamente. Ela descansa por mais 1 hora e a gente volta a amassar e daí leva para a forma para depois assar. Uma hora depois, a massa já descansou, vamos amassar novamente. Como eu já falei antes, a gente sempre tenta amassar a parte de baixo para o meio. E na volta, a gente vai mexendo assim para tentar deixar ela o mais redondo possível. Feito todo o processo de amassar e descansar a massa, a gente escolhe uma forma redonda ou uma retangular, coloca um papel manteiga com um pouco de farinha e coloca o nosso pão. Agora o nosso pão vai para a geladeira, nós temos que cobrir ele com um pano e deixar na geladeira de 12 até 24 horas. Daí depende de cada um, no caso, que ele vai crescer. Depois da geladeira, no mínimo por 12 horas, a gente tira, deixa descansar 1 hora e daí ele pode ir ao forno. Depois das mais de 12 horas de geladeira, tá aí o nosso pão. Lembrando que foram 12 horas na geladeira e depois 1 hora fora da geladeira em temperatura ambiente. Agora, antes de levá-lo para o forno, é importante borrifar um pouquinho d'água nele.
Isso aqui vai deixar aquela casca ainda mais crocante. Colocamos mais um pouco de farinha por cima. E com a faca fizemos os cortes. Agora então é só levar o nosso pão para o forno numa temperatura de 250 graus por mais ou menos uns 45 minutos. E esse foi outro pão que eu fiz, seguindo o mesmo procedimento do anterior. Ficou mais de 12 horas na geladeira e agora, 1 hora antes de assar, eu tirei ele e deixei ele voltando à temperatura ambiente. Temos que borrifar um pouquinho d'água nele. Jogamos um pouco de farinha por cima. E fizemos os cortes. E agora levamos ao forno pré-aquecido a 250 graus por uns 45 minutos. E 45 minutos depois está aí o nosso pão rústico assado. Para sabermos se ele realmente assou, a gente tem que bater nele e dar esse barulho oco. Isso quer dizer que ele está bem assado. Agora então chegou a hora de cortarmos o nosso pão. Casca bem durinha para quem gosta, vamos cortar. E assim fica o nosso pão, casca durinha e macio. E tá aí, acabou de sair do forno o nosso outro pão rústico, casca durinha como tem que ser. E agora vamos cortá-lo. Tá aí, ó, assim que ele tem que ficar. A casca tem que ser durinha e por dentro macio. Na questão de textura, aroma e sabor, esse pão rústico feito com fermento natural é espetacular. Espero que tenham gostado tanto da receita do fermento natural como dessa do nosso pão rústico. Quando tiverem oportunidade, não deixem de fazer. E compartilhem com alguém que possa gostar de fazer essa receita. Quem não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, um abraço.